Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 até o 6, depois o versículo 16, depois capítulo 3, versículo 10 e 11. Começando Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos localizem o texto, por favor. Os amados, nós estávamos profetizando na sexta-feira ali na célula, crendo, e compartilhando que Deus tem um tempo novo para a nossa cidade, para a nossa igreja, para nossas vidas, e para isso nós precisamos de orientação bíblica, estarmos orientados na palavra de Deus, pautado na palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados, engodados, confundidos, porque a Bíblia Sagrada, pega a sua Bíblia, faz assim com ela, a sua Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Tudo que sai daqui, tudo que está fora daqui, tudo que é acréscimo de homem, tudo que é costume de homem, nós não aceitamos. Nós queremos obedecer apenas a palavra de Deus. O nosso desejo é conhecer a palavra de Deus e obedecer o que diz a palavra de Deus. Nada mais e nada menos do que isso. Então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, passando uma palavra de orientação. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 1 a seguir diz assim. Todos acharam? Estão no texto? Acompanhe então. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, Elias expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não estivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho, repita comigo, a verdade do Evangelho, obrigado, permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Diga, aparência do homem. Obrigado. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Preste bem atenção no que Paulo está falando. Versículo 16. Diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Capítulo 3, versículo 10. Você já vai entender onde eu quero chegar. Diz assim o capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Porque o justo viverá da fé. Amém. Com a sua Bíblia aberta, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Eu já vou dar o tema da mensagem, mas antes vamos entender o que está acontecendo aqui. Paulo, no versículo de número 1, ele diz que passado 14 anos do quê? Dos fatos que ele relata no capítulo 1, aproximadamente 20, 17, 18 anos depois da conversão de Paulo, 17 ou 18 anos passado após a conversão de Paulo, quando Paulo se converteu a Cristo, quando Jesus, uma luz apareceu para ele, ele ficou cego e ouviu a voz de Jesus, falando com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Então, aproximadamente 17 ou 18 anos depois, Paulo está escrevendo aqui o capítulo 2. Aqui fala 14 anos, mas quando você lê o capítulo 1, você vai entender ali que houve 3 ou 4 anos após a conversão dele, e agora após esses 4 anos, ele continua dizendo, 14 anos depois. Então, 17, 18 anos depois da conversão dele, bastante tempo. Ele diz assim que ele subiu outra vez para Jerusalém com Barnabé e com Tito. Barnabé era um homem que estava em estima, era um homem que tinha admiração da igreja em Jerusalém. Ele era judeu. E também Paulo trouxe com ele Tito, que não era judeu, era um grego, e havia se convertido a Cristo. E Paulo vem então com Tito e com Barnabé. O versículo 2 diz que ele sobe, que ele vem a Jerusalém por uma revelação de Deus. Deus ordenou que ele fosse a Jerusalém, para que ele colocasse diante dos líderes da igreja de Jerusalém, qual era o evangelho que ele pregava entre os gentios. E ele vai explicar para os líderes da igreja de Jerusalém, que era Tiago, o irmão de Jesus Cristo, não o Tiago, o irmão de João, porque Tiago foi assassinado por Herodes, mas Tiago, o irmão de Jesus, era o líder, um dos líderes da igreja, João, discípulo amado, e Pedro, as 3 colunas da igreja. E Paulo, ele vai então expor a esses líderes e a igreja de Jerusalém, qual é o evangelho que ele prega entre os gentios. E ele diz que nem Tito, no versículo 3, foi constrangido a se circuncidar. Por quê? Porque Tito não era judeu. E todos os judeus que estavam se convertendo a Cristo, eles ainda mantinham a circuncisão. O que é a circuncisão? Era a aliança que Deus tinha feito com Abraão, um corte na pele do prepúcio. Então, ele diz aqui, que depois que ele esclarece para a igreja de Jerusalém, qual é o evangelho que ele prega entre os gentios, eles não ousaram pedir que Tito se circuncidasse, porque era normal para eles. Eles diziam que os gentios que se convertiam a Cristo, tinham que se circuncidar, tinham que guardar a lei de Moisés, tinham que guardar o sábado, e tinham que guardar todos os ritos e preceitos judaicos. Ok? E eles diziam que os gentios, quem são os gentios? Não judeus, logo nós somos gentios. Os gentios, quando se convertessem a Cristo, eles teriam ainda que guardar todo aquele bojo doutrinário judaico. Sabe como é que nós chamamos isso? De legalismo. Legalismo. O que é legalismo? Legalismo é um termo que os cristãos evangélicos usam para descrever uma posição doutrinária que enfatiza um sistema de regras e regulamentos para se alcançar a salvação e o crescimento espiritual. É um conjunto de regras estabelecido por homens que visa levar a pessoa a alcançar a salvação ou o crescimento espiritual. Não são mandamentos bíblicos, mas são mandamentos de homens que dizem levar a pessoa a alcançar a salvação ou o crescimento espiritual. O que estava acontecendo na igreja em Jerusalém era que os judeus que aceitaram a Cristo ainda viviam como judeu e queriam que os gentios, não judeus, que se converteram a Cristo, começassem a viver como judeus. E Paulo vai ali então para mostrar para eles que isso não era necessário. Aí ele diz assim no versículo de número 5, no versículo de número 4, e isso por causa de falsos irmãos. Quem eram esses falsos irmãos? Os judeus que se diziam ter se convertido, que eles entraram para espiar a liberdade que eles tinham em Cristo. Olha o que eles fizeram. Versículo 5, aos quais, Paulo diz assim, nem por uma hora cedemos em sujeição. Paulo disse, nós não nos submetemos a eles. Por que Paulo não se submeteu a eles? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. O que é que estava em jogo aqui? A verdade do evangelho. É isso que estava em jogo. E Paulo disse, eu não cedi nem por uma hora, nem por um instante em sujeição, porque o que estava em jogo aqui é a verdade do evangelho. Versículo 6 diz que Paulo falando, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, Paulo disse, olha, eles pareciam ser alguma coisa. Quais tenham sido no outro tempo, não sei, Deus o sabe.
Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Paulo disse assim: olha, Deus não aceita a aparência do homem. Esses que estavam em estima pareciam ser alguma coisa. Se eles eram realmente, eu não sei. Aí ele diz que Deus não aceita a aparência do homem. Sabe qual é o contraste aqui? Eu dou para você o tema da mensagem: legalismo versus liberdade cristã. O que é liberdade cristã? Vamos ler aqui um texto em Gálatas, ainda no capítulo 5, versículo 13. Eu vou ler aqui na minha versão mais simples, a NTLH, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Preste bem atenção nisso. O que é liberdade cristã? Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. O que é liberdade cristã? Jesus, ele nos chamou para a liberdade. Do que Jesus nos libertou? Primeiro, da condenação da ira de Deus. É isso que Paulo está pensando quando ele escreve Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos ler? É nessa liberdade que Paulo pensa quando ele escreve, da condenação da ira de Deus, porque a condenação da ira de Deus viria sobre nós. Por isso que Jesus morre em nosso lugar e recebe a ira de Deus sobre ele. Romanos 8, 1 está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Condenação de quem? Do diabo? Não, de Deus. De Deus. Jesus morreu na cruz para nos dar libertação da condenação da ira de Deus que viria sobre nós. Então Paulo, quando ele escreve o versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, é nisso que ele está pensando. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Jesus nos libertou da condenação da ira de Deus, e ele também nos libertou da compulsão do pecado. Vamos ler? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, você pode dizer não para o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Eu posso dizer não para ele. Eu não sou mais escravo dele. Eu posso dizer não, não quero, não vou, não faço, porque eu não sou mais escravo. Então foi disso que Jesus nos libertou. Isso é liberdade cristã. Só que Paulo recomenda que eu não posso usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Eu sou livre, aleluia, né? Então eu vou fazer o que eu quero, eu vou pecar, eu vou fazer o que eu quiser. E Deus não está nem aí, porque afinal de contas ele me libertou, eu sou livre. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando que nós somos livres da condenação da ira de Deus, livres da compulsão do pecado, e agora podemos servir a Deus em espírito e em verdade. Então tem que haver um equilíbrio. Mas acontece que hoje, ainda hoje, nós vivemos um legalismo muito grande no meio das igrejas. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que andar assim, ou você tem que andar assim, ou você tem que andar assado, e assim por diante. O que está em jogo aqui, e o que nós precisamos discutir e aprender, é a verdade do Evangelho. Pronto, acabou. Existe uma verdade. E a verdade não é o que eu falo, não é o que o irmão fala, não é o que o outro pastor pensa, mas é aquilo que a Bíblia diz. Exatamente. Essa é a verdade do Evangelho. Aquilo que a Bíblia diz, a nossa regra de fé e prática. Então vamos lá, porque senão eu não consigo terminar. Existe uma frase muito usada no meio dos legalistas. Esse é o termo que nós usamos para essas pessoas que querem acrescentar mandamentos à graça. A graça não é o suficiente para te salvar. Você precisa de uma muleta para a graça te sustentar, ou para sustentar a graça. Só a graça não é o suficiente. O que Jesus fez na cruz não é o suficiente. Então você precisa de uma muleta para que você possa então ser salvo. A graça não é o suficiente. Os legalistas, eles dizem assim: não existe, preste bem atenção nisso, irmão, para você nunca mais falar errado isso aqui. Não existe sã doutrina sem bons costumes. Entenda uma coisa:
Eu já vi gente falando assim, naquela igreja tem doutrina, naquela igreja não tem doutrina, naquela igreja tem doutrina, naquela igreja... O que é doutrina? O que é doutrina? É a palavra de Deus. Doutrina é a palavra de... Diga assim comigo, doutrina é a palavra de Deus. Então, regras e costumes humanos é o quê? Usos e costumes. Usos e costumes. Eu não posso confundir usos e costumes com a doutrina da palavra de... Eu já vi gente dizendo, naquela igreja tem doutrina, naquela não tem, mas a pessoa não está falando do ensino da palavra, está falando de usos e... Eu preciso saber a diferença. Amém? Doutrina é o ensinamento bíblico. Regras e práticas e dogmas de igreja são usos e costumes. Amém até aqui? Então vamos continuar. O que seria na verdade bom costumes, se você realmente fosse biblicamente falar? Amar, perdoar, ser misericordioso, comprar e pagar, ter bom testemunho, ser íntegro, ser um bom esposo, ser uma boa esposa, ser um bom filho. Isso seria usos e costumes práticos de todo cristão. Mas na verdade pouco se fala sobre isso. Mas se bate no cabelo da irmã, na saia da irmã, no futebol do irmão. Então, voltando, doutrina, a palavra de Deus. Sabe qual que é o problema? É que se ensina que isso se ajuda na salvação. É como se você estivesse colocando uma muleta na graça. Eles colocam o costume no mesmo nível da sã doutrina. E costume é uma coisa e doutrina é outra coisa. Eu não posso colocar usos e costume no mesmo nível da sã doutrina, porque a sã doutrina é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá então? Vamos continuar. A evidência da fé cristã não é obediência a ritos e dogmas de igreja, mas é frutos. Pega a sua Bíblia, João capítulo 15, nós vamos ver o que é que mostra a nossa verdadeira mudança e a nossa verdadeira conversão. João capítulo 15, versículo de número 8. João capítulo 15, versículo de número 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus. Como é que seremos discípulos de Jesus? Se dermos, o que é fruto? Fruto é tudo aquilo que eu produzo de bom, a partir do momento que fui transformado pelo poder do Evangelho. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em nome do meu Pai pedirdes, Ele vos conceda. Versículo João 14, verso 21. João 14, verso de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. João 14, 21. Ou seja, qual é a evidência de uma vida transformada? Frutos. Diga assim: frutos é tudo aquilo que eu produzo a partir do momento que fui transformado pelo poder do Evangelho. E como estão os meus frutos? Frutos. Continuando, qual é a diferença do legalismo do passado? Presta atenção nisso. Qual é a diferença do legalismo do passado para o legalismo de hoje? É só o que guardar e o que obedecer. O legalismo do passado era o que? Circuncisão, mandamentos, ritos judaicos. Qual é o legalismo de hoje? É roupa, é cabelo, é brinco, é pintura, é futebol, é bermuda e assim por diante. O que é que eles resolveram? Qual é a diferença do legalismo, então, do passado e de hoje? O que eles resolveram estabelecer para obedecer e seguir. Nós vamos colocar esse número de regras aqui, e nós vamos obedecer esse número de regras aqui. Vamos ver na Bíblia alguns exemplos. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Agora eu quero ver, pastor, como é que você vai sair desse versículo. Sabe por que nós precisamos aprender isso aqui, irmãos?
para que nós não sejamos confundidos e possamos ajudar outras pessoas. Porque o que está em jogo aqui é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Agora lascou, pastor. E agora? Como é que você vai ser esse versículo? Vocês riram, né? Porque não vocês estão aqui. O que é roupa de homem, irmão? E o que é roupa de mulher? Alguém que já foi na Escócia? Já viu um escocês tocando aquele instrumento que eles tocam lá? O que o escocês usa? Saia. Saia. Já pensou você de saia, irmão? Gauchão de saia. Que coisa linda, né? E a saia deles é bem curtinha. Pensa num negócio feio. Na cultura deles aquilo é bonito. É igual o gaúcho aqui. A bombacha. Se você for lá para o norte, nordeste, centro-oeste, você usar bombacha numa cidade grande, todo mundo vai olhar para você. Porque é uma roupa tradicional do Rio Grande do Sul, é costume local. O escocês andando no centro de São Paulo, vai todo mundo olhar. O que era roupa de homem e de mulher naquela época? Todos usavam vestidos. Havia o vestido do homem e o vestido da mulher. O nome não era vestido, mas era parecido com o vestido. Era a roupa que eles usavam. Ok, vamos imaginar que nós temos que então obedecer esse versículo aqui. Quem sabe o que é contexto? Você pega um livro, se você ler apenas uma página do livro, você não vai entender, porque você não pegou o contexto. Para você entender toda a história do livro, você precisa ler todo o livro. Se você pega um filme de 2 horas e você assiste 5 minutos, você não consegue entender o filme. Por quê? Porque você precisa ver o contexto. Para mim entender isso aqui, eu preciso ver o contexto. O livro de Deuteronômio, ele está dentro do Pentateuco. Os 5 livros que Moisés escreveu, chamado de lei. Então, por que eles batem só nesse versículo? Eu tenho que obedecer os 5, então eu tenho que obedecer o versículo 4, eu tenho que obedecer o versículo 3, eu tenho que obedecer o versículo 1, eu tenho que obedecer o capítulo 1 de Deuteronômio, 2, 3 até o 30, e obedecer todo o Pentateuco. Correto? Então vamos lá? Vamos ver aqui um exemplo? Deuteronômios 21 e 5. Se eu tenho que obedecer esse versículo aqui, se é que roupa de homem e de mulher ou está falando da atualidade agora, da nossa cultura, então eu também tenho que obedecer o que está escrito em Deuteronômios 21, versículo 15. Vamos lá? Deuteronômios 21, 15. Quando um homem tiver 2 mulheres, uma quem ama e a outra quem aborrece, então pode ter 2 mulheres. E aí? Por que eles não pregam isso aqui? Por que eles não falam isso aqui? Porque eles pegam só aquilo que eles querem encaixar dentro da vontade deles. Porque naquela época o homem podia ter 2. Se eu tenho que obedecer ao capítulo 22, versículo 5 de Deuteronômio, então podemos nos encaixar aqui. Vamos lá, mais um. Capítulo 24, versículo 1. No mesmo livro de Deuteronômio, está no mesmo contexto. É só virar 2 páginas. Versículo de número 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça aos seus olhos, por nela achar alguma coisa feia, olha só, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. O cara casou, aí na noite de núpcias ele encontrou um defeito muito grande na mulher. Poderia dar uma carta de divórcio e mandar ela embora. Que tal? Vamos viver isso aqui? Não, né? Porque se for por causa do nosso defeito, nós estamos tudo quebrado. Por que eles batem só no versículo 5? Você consegue entender isso aqui, irmão? Olha só que absurdo. Por que eles pegam só o versículo 5 do capítulo 22 e batem aqui em cima? Mas lá está escrito que o homem não pode usar roupa de mulher e a mulher não pode usar roupa de homem. Tá, mas então vamos obedecer tudo que está escrito aqui então. Capítulo 21, versículo 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-o eles, lhes não deram ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvido à nossa voz, e é um comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão com pedras até que morra. Quanto filho de pastor rebelde, de pastor legalista, por que eles não levam na praça e matam apedrejado? Porque está aqui, nós temos que viver então. Porque essas pessoas não conseguem entender a Bíblia. Irmão, tem um negócio, eu não tenho nada contra, mas eu não gosto. Caixinha de promessa, manazinho. Aquela caixinha que você pega um versículo isolado, e você pega um versículo isolado, você faz qualquer coisa com ele. Pega a Bíblia, abre aqui, Deus vai falar comigo. E Judas foi se suicidar, Deus não falou comigo. Fecha a Bíblia, abre de novo. Vai você e faça o mesmo.
Levíticos capítulo 12, versículo 1. Volte um pouquinho. Levíticos capítulo 12, versículo de número 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, e assim como nos dias da sua separação, da sua enfermidade, será imunda, e assim por diante. Ok, não vou ler o restante. O que ele está dizendo aqui? Se a mulher tivesse um filho, ela seria imunda durante um período X de dias. Se ela tivesse uma filha, ela seria imunda um período X de dias, o dobro se ela tivesse um filho. E ela não poderia entrar na congregação durante 66 dias. 66 dias sem vir na igreja. Eles fazem isso? Os legalistas? Fazem? Não fazem. Isso é legalismo. Então, Deuteronômio 22, 5 não é doutrina para a igreja. Levítico 19, 27. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça. Está falando para o homem. Nem danificarás a ponta da sua barba. Tem que ter barba. Eu tô legal, não estou com barba hoje, né? Tem que estar grande, tá? E ela não pode ser cortada. Aí parece que é o contrário no meio dos legalistas. Você não pode ter. É uma confusão. Como é que eu vou entender esse negócio? Você não pode ter barba. Aí dizia assim, ó, não, mas José, quando ele foi se apresentar diante de Faraó, ele fez a barba. Sabe por que José fez a barba quando ele foi se apresentar diante de Faraó? É porque cabelo não é legal para os egípcios. É por isso que eles usam peruca e são tudo raspado. Então José pegou e fez a barba. E outra coisa, Faraó é uma tipologia de Satanás e não de Deus. Então José fez a sua barba para se apresentar a Faraó, uma tipologia de Satanás e não a Deus. Salmos de número 133, vamos ler. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Então eles tinham barba. Você vê que é uma confusão? Você pega só aquilo que você quer. Não, isso aqui vai ser legal, isso aqui não vai ser legal, isso aqui vai ser legal, isso aqui não vai ser legal. Aí você faz uma regra, um conjunto de regras e estabelece para a igreja. Vamos continuar? Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 3. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Olha só isso aqui. Agora eu quero ver, pastor, como é que você sai dessa. A Bíblia por si só se explica, irmão. O enfeite dela não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro e na compostura de vestes. Está aqui, está provando que então a mulher não pode se enfeitar, não pode se produzir, não pode se maquiar, não pode... É isso que está dizendo o texto? Porque é isso que eles dizem. É isso que eles dizem. Vamos entender o que o texto está dizendo? Olha só. O enfeite delas não seja o exterior. O que ele está dizendo aqui? No frisar do cabelo, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: o versículo 3 não proíbe o uso de joias, e assim que a beleza da mulher não se resume ao exterior. É o que o texto está dizendo. Ei, mulher, a sua beleza não se resume ao seu exterior, cuida também do seu interior. É como se eu tivesse com uma gravata muito bonita aqui agora, muito linda, e você olhasse para ela e dissesse: olha, mas a minha beleza não está na minha gravata, a minha beleza está no meu interior. Então o texto não está proibindo, ele está dizendo que esse não deve ser o seu foco, esse não deve ser o você, a sua beleza tem que estar dentro de você. É essa a beleza que Deus vê. Então é isso que o texto está dizendo. Mas se nós vamos entender da maneira que os legalistas entendem, então vamos lá. Se você acha que a mulher não pode usar brincos, então ela não pode usar nenhuma peça de adorno, nada, nem broche. Sabe o que é broche? Nem joia nenhuma, inclusive aliança. Não podemos usar nada. Não pode frisar o cabelo. Hoje é moda, né? As mulheres, chapinha, o cabelo bonito, que maravilha. Depois que inventaram a chapinha, uma benção para a vida das mulheres. Que benção. E diz também que não pode nem usar vestido novo. Então lascou. Lascou tudo. Não pode nem usar roupa nova. E agora? Você viu a confusão que eles fazem, irmãos? Não está falando disso. O foco aqui é que a beleza não deve estar no seu exterior. Vamos continuar então? Se os legalistas estão certos, então, vamos lá, vamos ver aqui o versículo de número... Vamos ler até o versículo de número 6. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 3 até o 6. O enfeite dela não seja o exterior, no frisar do cabelo, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes,
Mas o homem coberto no coração incorruptível, trajo de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Se é assim que se entende esse texto, e nós temos que obedecê-lo, então as mulheres têm que chamar o marido de Senhor. Tem que chamar de Senhor. Se eu tenho que entender esse texto assim, do jeito que eles dizem, então, a Denise, está ouvindo, Denise? Cadê a Denise? Tem que chamar de Senhor. Você viu que não faz sentido, irmão? Então vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, que é um texto que eles usam muito. Vamos lá entender esse negócio? 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo de número 13. Eu vou ler rápido aqui. Julgai entre vós mesmos, é decente a mulher orar a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Até o 16, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de... Agora você está quebrado, pastor. O que você vai fazer agora? Querido, hermenêutica e exegese. O que é isso, pastor? Língua estranha? Não. Hermenêutica é a ciência que interpreta a Bíblia. Amém? Hermenêutica é a ciência que interpreta a Bíblia. Exegese é a ciência que interpreta o texto. Hermenêutica é a ciência que interpreta a Bíblia. E a primeira regra da hermenêutica é: a Bíblia por si só se explica. Agora a exegese é a ciência que interpreta o texto. Então, para entender esse texto, eu preciso fazer uma exegese, um estudo profundo, para entender o que Paulo está falando aqui. E toda doutrina que tem que ser obedecida pela igreja, ela tem que aparecer no mínimo 3 vezes. Aonde é que você viu Paulo falando sobre isso aqui de novo em outra carta? Ele só fala aqui em Corinto. Por que ele só fala aqui em Corinto? Eu vou te explicar. Preste bem atenção nisso. Um exemplo para você. Por que nós não guardamos o sábado? Porque não existe nenhuma ordenança no Novo Testamento que nós devemos guardar o sábado. Amém? E não aparece esse texto aqui falando sobre a doutrina do cabelo comprido em nenhum outro lugar. Somente aqui. Por que Paulo escreveu isso só para a igreja em Corinto? Primeiro lugar, em Corinto, as prostitutas andavam de cabeça raspada. Em Corinto, prostitutas andavam de cabeça raspada. Era uma cidade portuária, havia muito prostíbulos, muita prostituição. E elas, para se distinguir das outras mulheres, as prostitutas andavam de cabeça raspada. Segundo lugar, em Corinto, uma mulher de cabelo curto era sinal de 2 coisas: punição por adultério ou luto pela morte do marido. Hoje a mulher de cabelo raspado não significa que ela é prostituta, e nem a mulher de cabelo curto significa adultério ou luto. Era assim que era na cidade de Corinto. E essas mulheres, as prostitutas, estavam se convertendo. Aí Paulo pegou e recomendou que elas usassem o véu. É por isso que existe a igreja do véu. Aí eles acham que as mulheres hoje também têm que usar o véu. Você viu que o pessoal faz uma salada com um texto mal entendido? Tantas igrejas, seitas e religiões que foram criadas através de textos mal entendidos. Então esse texto, essa instrução, era para a igreja de Corinto. Quarto lugar, se isso é doutrina para a igreja, então Deus é preconceituoso. Porque existem mulheres negras que por natureza o cabelo não cresce. Aí Deus é preconceituoso com elas então. Último lugar, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 14, 34. Se isso é doutrina para a igreja, então 1 Coríntios 14, é só você virar uma página, 2 páginas, 3 páginas, você vai chegar em 1 Coríntios 14, versículo de número 34. Eu queria que alguém lesse para mim, rapidinho. As mulheres não podem? No meio dos legalistas, as mulheres pregam e ensinam os homens. Ué, se eu tenho que obedecer 1 Coríntios 11, do jeito que está ali, entender que é para a igreja, então 14, 34 também de 1 Coríntios, eu preciso... Você vê que não fecha, irmão? As mulheres falam, as mulheres pregam, as mulheres profetizam. O que está acontecendo aqui? Você pode ler 10, 15 teólogos comentando sobre esse versículo. Eles vão concordar na mesma coisa, que as mulheres de Corinto estavam falando demais no culto. Estavam atrapalhando o culto. Aí Paulo escreveu dizendo que as mulheres devem ficar em silêncio no culto. É doutrina para nós? Não.
Continuando. Os legalistas dizem que existem regras e dogmas que ajudam o povo a se santificar. Será que é verdade? Existem regras e dogmas que ajudam o povo a se santificar. Abra sua Bíblia lá, Colossenses 2, capítulo 20. Os legalistas dizem que existem regras e dogmas que ajudam o povo a se santificar. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Colossenses 2 e 20 até o 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como não toques, não prove, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É aquela coisa, eu sou melhor do que você, porque eu ando assim. Eu sou melhor do que você, porque eu faço Isso é a satisfação do quê? Da carne. Para satisfazer o meu ego. Paulo está falando que de nada serve para a santificação. É claro, eu tenho que vigiar com o que eu uso, com o que eu visto, com o que eu falo. Mas, eu vou fazer isso para ser mais santo do que o irmão. Irmão, Paulo está dizendo que para nada serve. Ou eu creio no que a Bíblia diz, ou eu creio no que os legalistas estão dizendo. Olha só que interessante que eu separei para nós aqui. Características dos legalistas. Vamos lá em Gálatas de novo, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Irmão, isso aqui é para você ajudar pessoas que estão embaixo de julgos. Às vezes estão desviadas. Pessoas que morreram desviadas no passado por causa de televisão, por causa de rádio, por causa de cabelo, por causa de calça. Foram excluídas e morreram assim. Deus vai cobrar de quem? De quem você acha que Deus vai cobrar? Por que não se fala isso nas igrejas, irmãos? Por que não admite que erraram? Por quê? Porque falta humildade. Características dos legalistas. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Olha só. Isso por causa dos falsos. Primeira característica deles, são falsos irmãos. É o que o Paulo está dizendo. Ainda no versículo 4, olha só. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremetidos secretamente. Qual que é a característica? Eles são intrometidos na vida alheia. Eles ficam assim, olha para mim aqui, Eu vou ver aquela irmã e eu vou contar tudo pro pastor. Eu vou contar pro pastor. Eu vi a irmã de calça. Eu vou contar tudo pro pastor. Intrometidos na vida alheia, porque não vão cuidar da vida deles. Segunda característica, ou terceira característica, versículo 4 ainda, olha só. Entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, para nos porem em servidão. O que eles são? Dominadores, opressores, dominadores. Como é que eles dominam as pessoas? Através da culpa, através do medo, através da intimidação, através da autojustificação. Se você não obedecer, Deus vai cobrar de você. Se você sair da igreja, Deus vai cobrar de você. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Eles intimidam as pessoas, colocam medo nas pessoas, culpa nas pessoas. As pessoas carregam fardos pesados. O que está em jogo aqui é a verdade do Evangelho. Ou eu fico com a verdade do Evangelho, ou eu fico com a mentira. Eu preciso decidir. Culpa, medo, intimidação. Quinta característica, são hipócritas. Gálatas 2 e 11. Olha só, isso aqui é muito legal. Gálatas 2 e 11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Olha o que Paulo está dizendo. Chegando Pedro em Antioquia, eu lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, que era o irmão de Jesus, ele comia com os gentios, não os judeus. Mas depois que chegaram, se foi retirando devagarzinho e se apartou deles. Hipócrita. Paulo repreendeu Pedro na cara. Era o Pedro que andou com Jesus, que andou nas águas, sobre as águas com Jesus, que enquanto não tinha chegado os crentes judeus, da parte de Tiago, ele comia com os gentios, estava junto dos gentios. Quando ele viu que Tiago chegava com os crentes judeus, ele foi se afastando dos gentios, porque o judeu, quando ele ficava perto de um gentil, ele era considerado imundo.
até o outro dia. E Paulo repreendeu ele na cara. Mas era Pedro, rapaz, o cara que andou sobre as águas com Jesus. Ele era repreensível. Por isso que Paulo repreendeu ele. Porque o que está em jogo aqui é a verdade do Evangelho. Sexta característica, eles são fariseus. Abra sua Bíblia em Mateus 23. Se você ler, irmão, Mateus capítulo 23, você vai ver que parece estar falando de tudo que está acontecendo hoje. Quem eram os fariseus? A elite religiosa que subjugava o povo. Mateus capítulo 23, versículo 2. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Mas, característica deles então, dos fariseus: falam, mas não fazem. Falam, mas não fazem. Falam, mas não fazem. Na cadeira de Moisés estavam sentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem não praticam, dizem não praticam. Então eles falam, mas não fazem. Segundo, versículo 4: colocam fardos pesados no povo, que nem eles e a família deles conseguem praticar. 23, versículo 4: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles porém nem com o dedo querem movê-los. 23, versículo de número 24: eles coam o mosquito e engolem o camelo. O que é coar o mosquito e engolir o camelo? É aquilo que não tem importância, aquilo que não faz mal, eles tiram, e aquilo que é pecado, eles ficam atravessados aqui na garganta. Você entende isso? O irmão não pode jogar bola, e a irmã não pode usar uma calça comprida, mas eles podem receber dinheiro de políticos corruptos. Aí não é pecado. Cobram dos filhos dos outros, mas os filhos deles podem. Aí não é pecado. O mosquitinho que não ia fazer mal para ninguém, eles tiram, mas o camelo eles engolem e fica atravessado. Versículo número 27: sepulcros caiados. Versículo 27, é Jesus que está falando isso aqui, irmãos. Ele diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Um sepulcro bonito, uma casinha bonitinha por fora, mas por dentro está cheio de ossos, de pessoas que partiram. Agora o versículo 13, volta no versículo 13 do capítulo 23, é muito forte. Mateus 23, 13. Eles não entram no reino e não deixam os outros entrarem. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Nem eles entram. Aí eles colocam tantas regras que ninguém consegue cumprir, ninguém consegue entrar. Pastor, desculpa, eu até queria ir na sua igreja, mas não dá, pastor. Eu não consigo carregar aquele fardo pesado, eu não consigo carregar aquele jugo pesado. Eu até queria, é legal, eu gosto dos louvor, da adoração, das palavras, mas eu não consigo. O jugo é muito pesado. Eles fecham a porta do reino dos céus, nem eles entram, e nem deixam quem quer entrar. Ah, irmão, naquele grande dia, nós temos que responder por tudo isso. Para encerrar, olha a firmeza de Paulo diante deles. Gálatas 2:5. Nem por uma hora nos submetemos a eles, nem por um minuto, nem por um instante. Gálatas 2:5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vocês. Paulo tinha entre torno de 17 a 18 anos de conversão. Nem por isso ele se submeteu aos líderes mais antigos, pois a palavra de Deus está acima de qualquer idade e acima de qualquer experiência. Ah não, mas ele é mais velho do que eu, então não importa se ele é mais velho do que eu. A verdade da palavra de Deus está acima de qualquer idade, amém? E acima de qualquer experiência. É ela que eu tenho que obedecer, é ela que eu tenho que praticar, e não aquilo que as pessoas dizem que eu tenho que praticar. No legalismo, encerro aqui, no legalismo, todos devem ser iguais. Eles não aceitam diferença. Se você é diferente deles, eles não aceitam. Você tem que ser igual a eles. Todo culto e toda igreja deve ser igual a deles. Eles não aceitam a diversidade, tem que ser tudo igual. Olha só que interessante. Na graça, a diversidade e respeito. No meio do legalismo, eles não respeitam nada.
Se é diferente deles, eles apontam, eles julgam, eles profetizam e dizem que está errado. Eles não aceitam a diversidade. Agora, na graça, a diversidade e respeito. Um exemplo, olha só. A irmã não gosta de saia. Eu respeito. A irmã gosta de saia? Eu respeito. O irmão gosta de futebol? Eu respeito. O irmão não gosta de futebol? Eu respeito. Ah, o irmão gosta de um culto mais pentecostal, mais barulhento? Eu respeito. O irmão gosta de um culto mais silencioso, mais de adoração, mais... Eu respeito. Tem que ter respeito, irmão. Ah, a Igreja Batista canta mais músicas de adoração. Eu respeito. Ah, agora a Igreja Batista vai cantar uns hinos mais gaudério. Eu respeito. Mais caipira. Eu respeito. Amém, queridos? Eu preciso aprender a respeitar. Eu preciso aprender a respeitar a diferença. Ah, o pastor usa terno e gravata. Eu respeito. Ah, o pastor não usa terno e gravata. Eu respeito, irmão. Ah, o pastor usa barba. Eu respeito. Ah, o pastor não usa barba. Eu também respeito. Tem que haver respeito na diversidade. A diversidade é muito linda. Já pensou a gente tudo igual aqui? Todo mundo igual? Porque no legalismo todo mundo tem que ser igual. Se você for diferente, eles te julgam, te apontam, te excomungam. Eu estou falando conhecimento de causa, porque eu já fui legalista. Como é que eu mudei? Com a palavra. A palavra muda, meu irmão. A palavra transforma. A palavra ensina você a entender o que é que Jesus diz quando ele fala: misericórdia quero e não sacrifício. Quando você mergulha na palavra, quando você entra na palavra, quando você vive a palavra, quando você quer obedecer a palavra, você vai se sendo transformado, mudado, restaurado, regenerado, através da palavra e não através de dogmas e costumes humanos. Quem conhece aqui o centurião? A fé do centurião. Um dos seus servos estava doente. Ele foi até Jesus e ele disse assim: Senhor, meu servo está doente, assim por diante. Jesus disse: eu vou lá. Ele disse: não, só uma palavra, Senhor, só uma palavra, porque eu também sou homem com autoridade, tenho pessoas sobre a minha autoridade. Eu digo: vai, eles vão, vem, eles vêm. Aí Jesus disse: eu nunca vi fé igual em todo Israel, igual a fé desse homem. Por quê? Lá em Gálatas 5 e 6, eu encerro. Gálatas, capítulo 5 e o versículo de número 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Aleluia, irmão. A fé que opera por amor. O que é a fé que opera por amor? O centurião podia mandar matar o servo, ele era servo dele, estava doente, mata logo. Mas a fé que opera por amor, é a fé que opera por amor. Ele disse para Jesus: só uma palavra, Senhor, somente uma palavra, é o meu servo querido, somente uma palavra. A fé dele operava por amor. A sua fé tem que operar por amor, senão não funciona. Na primeira oportunidade mete o pé, excomunga, manda embora, diz que não tem mais jeito. E outra coisa, o centurião entrou no mundo de Deus. Ele disse: só uma palavra. Só uma palavra pode resolver todos os seus problemas. Se Jesus hoje proferir somente uma palavra sobre a sua vida, tudo pode mudar. Que fé tremenda, irmão. Você crê nisso? Você crê que para a próxima semana somente uma palavra tudo pode mudar? Você crê, irmão, que para a próxima semana somente uma palavra de Jesus na sua vida tudo pode mudar? Deixemos, amados, o legalismo de lado e abracemos as pessoas, porque pessoas são mais importantes do que tudo isso. Pessoas são mais importantes que paredes, que tijolo, que casa, que carro. Pessoas. Jesus morreu na cruz por pessoas. Eu não posso jogar fora pessoas que Jesus morreu por elas. Somente uma palavra. Se coloque em pé em nome de Jesus.